1 Crônicas. Divrei Hayamim Aleph. Capítulo 5. Estes são os filhos de Ruben, primogênito de Israel. Ele era o primogênito, mas, por desonrar o leito do seu pai, o seu direito de primogênito foi dado aos filhos de Usfi, filho de Israel, de modo que ele não foi alistado nos registros genealógicos como tendo direito de primogênito. Embora Ialda fosse superior aos seus irmãos, e dele tenha vindo aquele que se tornou líder, o direito de primogênito era de Usfi. Os filhos de Ruben, primogênito de Israel, foram Anoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Ual foram Semaías, seu filho, Gog, seu filho, Simei, seu filho, Mica, seu filho, Reaías, seu filho, Baal, seu filho, e Beerá, seu filho, que foi levado para o exílio por Tilgat-Pilneser, rei da Síria. Beerá era maioral dos Rubenitas. Os irmãos dele, segundo as suas famílias alistadas no registro genealógico, segundo as suas linhagens, foram Jeiel, o Cabeças, Acarial e Bela, filho de Azais, filho de Sema, filho de Ual, que morava na região que vai de Aroer até Nebo e Baal-Meon. Ao leste, ele ocupou o território que se estendia até o início do deserto que fica junto ao rio Eufrates, pois os seus rebanhos haviam aumentado muito na terra de Gileade. Nos dias de Shaul eles travaram guerra contra os agarenos e os derrotaram, passando a morar nas tendas que eram deles em todo o território ao leste de Gileade. Os descendentes de Gade moravam ao lado deles na terra de Bazã, no território que ia até Salcá. Em Bazã, Iual era o cabeça, Safão era o segundo, e havia também Janá e Safate. E os irmãos deles, que pertenciam às suas casas paternas, eram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber, 7 ao todo. Esses eram os filhos de Abiaiu, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abidiel, filho de Guni, era o cabeça da casa paterna deles. Eles moravam em Gileade, em Bazã e nas suas aldeias dependentes, em todas as pastagens de Saron, até onde se estendiam. Todos eles foram alistados nos registros genealógicos nos dias de Jotão, rei de Alda, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés tinham 44.760 guerreiros valentes no seu exército, que portavam escudos e espadas e estavam armados com arcos. Eles eram treinados para a guerra. Eles guerrearam contra os agarenos, Getur, Nafis e Nodabe. Visto que clamaram o Criador por socorro nessa guerra e confiaram nele, ele atendeu às suas súplicas e eles foram ajudados na batalha, de modo que os agarenos e todos os que estavam com eles foram entregues nas suas mãos. Eles capturaram os seus rebanhos, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos, além de 100.000 pessoas. Muitos foram mortos, pois a guerra era do verdadeiro Criador. Depois eles passaram a morar no território que era daquele povo, até o tempo do exílio. Os descendentes da meia tribo de Manassés moravam na região que vai desde Bazã até Baal-Hermon, Senir e o Monte Hermon. Eles eram numerosos. Estes foram os cabeças das suas casas paternas: Éfer, Issi, Eliel, Asriel, Irmial, conhecido por Jeremias, Odavias e Jadiel. Eles eram guerreiros valentes, homens de fama e cabeças das suas casas paternas. Mas eles foram infiéis ao Criador dos seus antepassados e cometeram prostituição com os ídolos dos povos do país, os quais o Criador tinha exterminado de diante deles. Por isso, o Criador de Israel instigou contra eles o espírito de Pul, rei da Síria, isto é, Tilgat-Pilneser, rei da Síria, de modo que ele levou para o exílio os Rubenitas, os Gaditas e os da meia tribo de Manassés. Ele os levou para Ala, para Bor, para Hara e para a região do rio Gozã, onde permanecem até hoje. 1 Crônicas. Divrei Hayamim Aleph. Capítulo 6. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Anrão foram Aaron, Macha ou Moshe, conhecido por Moisés e Miriam. Os filhos de Aaron foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar tornou-se pai de Finéias. Finéias tornou-se pai de Abisua. Abisua tornou-se pai de Buqui. Buqui tornou-se pai de Uzi. Uzi tornou-se pai de Zeraías. Zeraías tornou-se pai de Meraiote. Meraiote tornou-se pai de Amarias. Amarias tornou-se pai de Aitube. Aitube tornou-se pai de Zadoques. Zadoque tornou-se pai de Aimaás. Aimaás tornou-se pai de Azarial. Azarial tornou-se pai de Joanã. Joanã tornou-se pai de Azarial, que serviu como sacerdote na casa que Salmó construiu em Ial-Shalaim. Azarial tornou-se pai de Amarias. Amarias tornou-se pai de Aitube. Aitube tornou-se pai de Zadoque. Zadoque tornou-se pai de Salum.
Salum tornou-se pai de Uquias, e Uquias tornou-se pai de Azariel. Azariel tornou-se pai de Seraías. Seraías tornou-se pai de Jeozadaque. E Jeozadaque foi para o exílio quando Ial enviou Ialda e Ial-Shalaim para o exílio por meio de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Estas foram as famílias dos levitas alistadas de acordo com seus antepassados. De Gerson, Libni, seu filho; Jaate, seu filho; Zima, seu filho; Joá, seu filho; Ido, seu filho; Zerá, seu filho; Jeaterai, seu filho. Os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho; Corá, seu filho; Assir, seu filho; Eucana, seu filho; Ebiasaf, seu filho; Assir, seu filho; Taate, seu filho; Uriel, seu filho; Uzias, seu filho; e Shau, seu filho. Os filhos de Eucana foram Amazai e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram Zofai, seu filho; Naate, seu filho; Eliabe, seu filho; Jeroão, seu filho; Eucana, seu filho. Os filhos de Shamual, conhecido por Samuel, foram Iual, o primogênito, e Abias, o segundo. Os filhos de Merari foram Mali, Libni, seu filho; Simei, seu filho; Uzá, seu filho; Simeia, seu filho; Agias, seu filho; e Asaías, seu filho. Estes foram os homens que David designou para dirigir os cânticos na casa de Ial, depois que a arca foi colocada ali. Eles eram responsáveis pelos cânticos junto ao tabernáculo, a tenda de reunião, até que Salmó construiu a casa de Ial em Ial-Shalaim. Eles realizavam o seu serviço conforme estabelecido para eles. Estes eram os que serviam junto com seus filhos. Dos coatitas havia Emã, o cantor, filho de Iual, filho de Shamual, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Iual, filho de Azariel, filho de Tsapaniel, conhecido por Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. À direita de Emã ficava seu irmão, Asaf. Asaf era filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazeias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. À esquerda ficavam os descendentes de Merari, seus irmãos, Avietã, filho de Quizi, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Uquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus irmãos levitas foram designados para realizar todo o serviço do tabernáculo, a casa do verdadeiro Criador. Arão e seus filhos faziam fumegar ofertas no altar da oferta queimada e no altar do incenso. Eles realizavam as tarefas relacionadas com as coisas puríssimas, para fazer expiação por Israel, de acordo com tudo que Masha, também conhecido por Moshe ou Moisés, o servo do verdadeiro Criador, havia ordenado. Estes foram os descendentes de Arão: Eleazar, seu filho; Finéias, seu filho; Abisua, seu filho; Buqui, seu filho; Uzi, seu filho; Zeraías, seu filho; Meraiote, seu filho; Amarias, seu filho; Aitube, seu filho; Zadok, seu filho; e Aimaas, seu filho. Estes foram os seus povoados, os lugares onde estabeleceram acampamentos em seu território. A primeira sorte caiu para os descendentes de Arão que pertenciam à família dos coatitas. Portanto, eles receberam Hebron, na terra de Alda, junto com as suas pastagens ao redor. Mas os campos e os povoados da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefuné. Os descendentes de Arão receberam as cidades de refúgio, Hebron, também Libna e suas pastagens, Jatir, Estemoa e suas pastagens, Ilém e suas pastagens, Debir e suas pastagens, Azã e suas pastagens, e Bet-Semes e suas pastagens. E da tribo de Beniamim, Geba e suas pastagens, Alemete e suas pastagens, e Anatote e suas pastagens. Ao todo, suas famílias receberam 13 cidades. O restante dos coatitas recebeu 10 cidades da família da tribo, e da meia tribo de Manassés. Os gersonitas, segundo as suas famílias, receberam 13 cidades da tribo de Issacar, da tribo de Asser, da tribo de Naftali e da tribo de Manassés em Bazã. Os meraritas, segundo as suas famílias, receberam por sortes 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulão.
Assim, os israelitas deram aos levitas essas cidades e suas pastagens. Da tribo de Alda, da tribo de Chama e da tribo de Beniamim, eles deram por sortes as cidades mencionadas por nome. Algumas das famílias dos coatitas receberam como seu território cidades da tribo de Efraim. Eles receberam as cidades de refúgio, Siquém e suas pastagens, na região montanhosa de Efraim, também Gezer e suas pastagens, Jocmeão e suas pastagens, Bet-Horon e suas pastagens, Aijalon e suas pastagens, e Geit-Rimon e suas pastagens. E da meia tribo de Manassés, Aner e suas pastagens, e Bilião e suas pastagens. Essas cidades foram dadas ao restante das famílias dos coatitas. Os gersonitas receberam da família da meia tribo de Manassés, Golã, em Bazã, e suas pastagens, e Astarote e suas pastagens. E da tribo de Issacar, Quedes e suas pastagens, Daberate e suas pastagens, Ramote e suas pastagens, e Anem e suas pastagens. E da tribo de Asser, Masal e suas pastagens, Abidom e suas pastagens, Ucoque e suas pastagens, e Reob e suas pastagens. E da tribo de Naftali, Quedes, Nagalil, conhecido por Galileia, e suas pastagens, Amon e suas pastagens, e Quiriataim e suas pastagens. O restante dos Meraritas recebeu da tribo de Zebulão, Rimono e suas pastagens, e Tabor e suas pastagens. Da tribo de Ruben, na região ao leste do Iord, conhecido por Jordão, na altura de Jericó, eles receberam Bizer, no deserto, e suas pastagens, Jaás e suas pastagens, Quedemote e suas pastagens, e Mefaate e suas pastagens. E da tribo de Gade, Ramote, em Gileade, e suas pastagens, Maanaim e suas pastagens, Esbom e suas pastagens, e Jazer e suas pastagens.